Estamos de volta. Voltamos aqui com modelos lógicos baseados em objetos. Questões FCC, mais um bocado de questões aí para a gente ficar safo e não errar mais questões desse assunto nas nossas provas. Vamos lá para a primeira questão, já apresentando aqui o fundador aí, o criador aí do modelo, Peter Shen, primeiro cara que introduziu assim o modelo entidade e relacionamento. No modelo ER de Peter Shen, um retângulo duplo, ou seja, um símbolo representado por um retângulo escrito em outro, é a representação gráfica de... Bom, pessoal, a gente sabe que no modelo entidade e relacionamento, um retângulo ele representa uma entidade e um retângulo inscrito em outra, ele representa aí uma entidade fraca. E as outras alternativas, o que são? Como é que eles são representados aí no diagrama de Peter Shen? Bom, um relacionamento, a gente viu que é o losango, né? Uma entidade associativa é justamente o losango dentro de um retângulo. O autorrelacionamento é basicamente você ter um relacionamento, um losango e uma entidade que tanto a entrada como a saída do relacionamento, ela tem duas linhas que ligam aí o relacionamento à entidade, certo? E o subconjunto está aí para completar as nossas alternativas. Então, a nossa alternativa aqui correta está na letra C. Uma entidade fraca é, como a gente sabe, uma entidade que ela não tem um atributo que consegue referenciá-la unicamente. Ela não tem uma chave primária que a representa. Então, ela precisa de uma chave primária de outra relação. Então, é justamente esse outro símbolo aqui, ó, de relacionamento de identificação que liga a entidade fraca à entidade que fornece um atributo para identificar aí a entidade fraca, ok? A gente tem aqui os outros símbolos, né, básicos, que são entidade e relacionamento, e o terceiro símbolo básico mais conhecido, que seria o atributo, que seria representado por essa elipse. Abaixo nós temos o atributo chave, onde o nome do atributo que aparece dentro da elipse ele é sublinhado. A gente tem o atributo multivalorado, que é justamente duas elipses concêntricas, e a gente tem ainda atributos compostos, que seriam um atributo derivado de um atributo. Veja aí que as elipses saem de outro atributo, certo? E temos também um atributo derivado, que é aquele que pode ser calculado a partir dos atributos armazenados na base de dados. Então, geralmente, o atributo derivado ele é obtido a partir de atributos que já estão na base de dados. É o caso de você ter a quantidade e o valor de um produto e você obtém aí o valor total ali dessa compra. Então, essa é uma das formas aí de você conseguir um atributo derivado. Outro exemplo clássico de atributo derivado é você ter a data de nascimento e a partir daí você calcular a idade de alguém. Então, temos aí outro exemplo de atributo derivado que é representado no modelo por essa elipse tracejada aí. Temos aqui um exemplo também de participação de entidade no relacionamento. Quando nós temos duas linhas aí, nós temos uma participação total ou incondicional. Todo elemento dessa entidade aí ele se relaciona por meio aí desse relacionamento com a entidade E1, ok? Temos aqui também a razão de cardinalidade, no caso 1 para n, entre a entidade E1 e a entidade E2. Lembrando que quando a gente lê essa representação, a gente diz que a entidade E1 pode se relacionar com n da entidade E2 e cada elemento de E2 só pode se relacionar com um elemento de E1, certo? E, finalmente, a questão de máximo e mínimo, que diz qual é a participação máxima e mínima da entidade no relacionamento, certo? Então, a gente pode ter, por exemplo, no mínimo 0 e no máximo n elementos aí representando ou participando dessa relação. Ok, pessoal? Vamos então para outras questões aqui que tratam de diagramas e modelo, entidade e relacionamento. Vamos à nossa questão. Em uma certa visão governamental, os órgãos são identificados sequencialmente a partir do número 1 dentro de cada ministério.
no projeto de base de dados, é necessário que tal fato seja levado em consideração por questão da unicidade da chave primária da tabela de órgãos. Este enunciado remete ao princípio que norteia especificamente no modelo ER a formação de... Veja que ele está dizendo que em cada ministério a gente começa através de sequencial 1. Então, imagine lá o Ministério da Pesca, um ministério muito importante. A gente teria 1, 2, 3 para cada um dos órgãos, né? E nós teríamos também no Ministério do Planejamento os órgãos lá 1, 2, 3, 4. Como é que a gente vai diferenciar lá na tabela de órgãos que o órgão 1 do Ministério do Planejamento pertence a ele e que o órgão 1 do Ministério da Pesca pertence a ele? A gente vai ter que ter um ID do Ministério do Planejamento e um ID do Ministério da Pesca para poder tornar a linha Ministério da Pesca órgão 1 única, né? Você tem aí uma chave primária composta, mas que é necessário você extrair dos ministérios a sua chave primária para poder referenciar cada linha aí da entidade e órgãos. Então, isso aí é basicamente você ter a formação de uma entidade fraca. É exatamente isso que está descrito na questão e a nossa resposta aqui, entidade fraca. Como a gente já viu, entidade associativa é aquele losango dentro de um retângulo. O relacionamento ternário, e quando você tem três entidades se relacionando por meio de um relacionamento só. Autorrelacionamento a gente já falou sobre ele, e visibilidade não tem nada a ver com as nossas alternativas, ok? Vamos então para a próxima questão, que diz o seguinte: considerando o modelo ER, a alocação de funcionários em projetos de cardinalidade N para M necessita relacionar-se com uma entidade local de trabalho. Assim, a alocação deve ser modelada como, veja, a gente tem aí um relacionamento entre duas entidades chamada alocação e ele quer relacionar essa relação com outra relação. Então, eu preciso transformar essa relação em entidade associativa, que é basicamente você colocar aquela caixinha, né, um retângulo ao redor do losango, e a partir daí você pode ligar essa entidade associativa ao local de trabalho por meio de um relacionamento, certo? Então, a nossa resposta correta seria entidade associativa. Já falamos de entidade fraca, autorrelacionamento, atributo multivalorado, aquele velho exemplo de telefone, e identificador de local de trabalho também não tem nada a ver com a nossa resposta. Ok, pessoal? Aqui está só mais um exemplo de entidade associativa, né? Onde a gente tem aqui exatamente o que ele pede na questão, que seria uma relação não pode se relacionar com outra relação. Então, você transforma isso aqui numa entidade associativa e você pode, através disso, reservar a cardinalidade desse trecho aqui da relação, certo? Bom, vamos então seguir em frente, lembrando daquela questão que a entidade associativa ela se liga com a relação e a linha sai aqui do retângulo. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Em um modelo de dados, é especificado que a entidade funcionário participa do relacionamento junto à entidade departamento com no mínimo uma e no máximo n ocorrências. Tal especificação, 1 para n, é um exemplo de... Bom, já falamos sobre isso. Isso aqui é um exemplo clássico de cardinalidade, né? Não temos muito que analisar nas outras alternativas, porque ela não faz tanto sentido aí para o conjunto de conhecimento relacionado ao modelo entidade e relacionamento, certo? Aqui, só uma definição para a razão de cardinalidade, né? Para um relacionamento binário, especifica o número máximo de instância de um relacionamento em que uma entidade pode participar. E aqui nós temos as possibilidades, que seria 1 para 1, 1 para n, n para 1, que seria exatamente o simétrico aí, e m para n, que seria você poder ter a quantidade qualquer de cada um dos dois lados. Aqui está um exemplo, né, da cardinalidade de 1 para n. Como eu falei, aqui a gente está dizendo que E1 se relaciona com n elementos de E2 e que cada elemento de E2 se relaciona apenas com um elemento de E1. Ok, pessoal?
Vamos então para a próxima questão, uma questão bastante interessante que mostra aí a questão da cardinalidade mínima e máxima que a gente viu lá nos diagramas no início desse bloco, né? Então, a gente tem aí, analise o diagrama entidade e relacionamento e, após analisar, as cardinalidades apresentadas significam que, veja, aqui a gente tem duas cardinalidades, né? A gente sabe que B se relaciona com um e apenas um elemento de A e que A se relaciona com zero ou até N elementos de B. Então, vamos ver onde é que está uma dessas duas alternativas, certo? B se relaciona com uma e apenas uma ocorrência de A. É a nossa resposta, né? Matamos a questão aqui de cara. A outra opção seria A se relaciona com zero ou N elementos de B, que provavelmente não deve estar em nenhuma das outras alternativas. Vamos ler as outras alternativas e ver o que elas estão dizendo. B se relaciona com nenhum ou muitas ocorrências de A. Então, veja que B se relaciona com uma e apenas uma ocorrência de A, como vimos na letra anterior. B se relaciona com nenhuma ou apenas uma ocorrência de A, também não é. A se relaciona com uma ou muitas ocorrências de B, não é o caso, que a gente tem a opção de zero aí, né? Então, seria com nenhuma ou muitas ocorrências de B. E A se relaciona com uma e apenas uma ocorrência de B, também não é a nossa resposta. Então, nossa resposta correta está aqui na letra B. Vamos, então, seguindo em frente para a nossa próxima questão, que também é uma questão muito interessante aí da FCC. Uma questão bem criativa, por sinal, e ele força você a um entendimento um pouco mais aprofundado dessas cardinalidades máxima e mínima. Vamos ver o que ele pede, né? Com relação à implementação de relacionamentos em projetos de SGBD, considere. Então, veja que ele tem aqui, ó, cardinalidade mínima e máxima para cada um dos relacionamentos. Aqui nós temos 0 e 1, 0 e 1. Aqui nós temos um 1 e um 1. Aqui nós temos um 1 e um n. E, finalmente, nós temos 0n e 0n como cardinalidade mínimas e máximas, certo? Então, vamos ver o que ele pede na questão, né? Dependendo do tipo de relacionamento, uma forma básica de tradução, aí tem as opções, né? Tabela própria, colunas adicionais e fusão de tabelas, ou é usada preferencialmente ou é usada alternativamente, ou nem deve ser usada. Nos tipos de relacionamentos apresentados acima, no caso, na questão estava acima, eu coloquei aqui novamente, a alternativa de implementação de colunas adicionais é usada preferencialmente apenas em. Então, vamos ver o que ele quer dizer com tabela própria, colunas adicionais e fusão de tabelas, analisando cada uma das alternativas, certo? O primeiro exemplo é um exemplo de colunas adicionais. Por quê? Bom, para responder essa questão, vamos usar um pouquinho aqui de teoria dos conjuntos. Veja que nós temos aí um relacionamento entre uma entidade A e uma entidade B, onde alguns elementos de A se relacionam com um e apenas um elemento de B. Os outros elementos de A não se relacionam com nenhum elemento de B, da mesma forma, ao contrário, alguns elementos de B não se relacionam com nenhum elemento de A. Para representar isso no modelo, nós temos as duas entidades, mas a gente quer mostrar aqui que existe um relacionamento entre elas. Então, a gente escolhe aleatoriamente uma das duas para ter o identificador da outra, que seria mais uma coluna, como chave estrangeira. No meu caso aqui, eu escolhi que B vai ceder a sua chave, ou vai ter a sua chave como chave estrangeira na entidade A. Então, veja que nós simplesmente adicionamos uma coluna e aqui a gente mantém aquela chamada restrição de integridade referencial. Toda vez que o elemento A não se relacionar com nenhum elemento de B, aqui na entidade nós vamos ter null, né? Que não é nenhum problema para a integridade referencial. E toda vez que B não se relacionar com nenhum elemento da entidade A, nós simplesmente definiríamos B aqui e não teríamos nenhum problema, porque nós não temos aqui o relacionamento com a entidade A, nem é preciso fazer os dois sentidos da relação. Basicamente, se a gente coloca aqui o ID de B, a gente consegue fechar aí um ciclo, né? Então, o que a gente fez aqui foi
criar uma coluna adicional. Ok, pessoal? Então, vemos que a alternativa 1, criamos uma coluna adicional. Vamos agora, então, para a alternativa 2, onde nós temos o seguinte cenário, né? A gente tem aqui, voltando à nossa teoria dos conjuntos, cada elemento de A se relacionando com um e apenas um elemento de B e vice-versa, né? B tem cada um dos seus elementos se relacionando com um e apenas um dos elementos de A. Então, o que a gente pode ter? A partir das duas relações, a gente consegue concluir o seguinte: existe uma relação direta entre a chave de A e a chave de B. Por quê? Porque eu posso definir aqui todos os atributos da entidade A e, com o mesmo atributo da identificador de A, definir todos os atributos da entidade B ao qual ela está relacionada, certo? Então, você pode simplesmente escolher se vai ficar com o identificador de A ou o identificador de B e fundir as duas tabelas. No meu caso aqui, eu escolhi ficar com o identificador de A e fundir a tabela B aqui, coloquei os atributos de B nessa tabela de cá, certo, pessoal? Então, aqui nós temos um exemplo de fusão de tabelas. Então, vamos aqui para o nosso exemplo 3, né, pessoal? Onde a gente tem aqui uma entidade A que se relaciona com N entidades aqui de B e uma entidade B que cada um dos seus elementos se relaciona com apenas um elemento de A. Então, o que a gente faz? A gente tem novamente as duas entidades aqui e, neste caso, não é indiferente você associar o atributo da entidade A à entidade B ou vice-versa. Neste caso, a gente tem que pegar aqui o atributo que é chave primária de A, exportar ele ou colocar ele como chave estrangeira de B, porque aí para cada elemento de B a gente vai ter um A relacionado. Veja que se fosse o contrário, a gente não poderia, para um elemento de A, colocar um elemento de B, porque a gente tem N elementos de B aqui relacionados. Mas veja que é simplesmente colocar uma coluna adicional na entidade B e, a partir daí, nós conseguimos fazer aí o relacionamento entre essas duas entidades aí que participam desse relacionamento, né? Bom, e por fim, uma tabela própria, que é justamente quando você tem o relacionamento de N para N, que você tem cada atributo da entidade A se relacionando com N atributos da entidade B e cada atributo da entidade B se relacionando com N atributos da entidade A. Então, para você representar isso aqui, você basicamente cria uma relação entre a entidade A e a entidade B que usa o ID de A e o ID de B como chave estrangeira. Faltou colocar aqui que esses dois são chaves estrangeiras, mas fique com isso na sua cabeça e veja aqui que os dois, no caso A e B, estão interligados aqui por meio dessa nova tabela, que seria uma tabela própria para representar aí o relacionamento. Veja que nós falamos aqui de todas as alternativas da questão, que seriam a fusão de tabelas, a tabela própria e a coluna adicional, que está na alternativa 1 e 3, que é exatamente a nossa resposta. Uma questão extremamente interessante, que você consegue abordar aí a questão de cardinalidade, a questão de transformação do modelo ER no modelo relacional e que você consegue entender aí a semântica do modelo e como é que ela faz aí para fazer essa transformação, certo? Uma coisa bem interessante, questão muito legal aí da FCC. Vamos então seguir em frente para a nossa próxima questão. Dentre os requisitos de um sistema cartorial civil está a definição da entidade pessoa e do casamento entre elas. Assim, o modelo conceitual de banco de dados deve especificar, veja, se eu tenho a entidade pessoa, casamento é basicamente um autorrelacionamento entre duas pessoas, concordam comigo? Então, vamos ver onde é que ele está dizendo que casamento é um relacionamento entre duas pessoas. Bom, na letra A ele diz que a entidade casamento com relacionamento fraco de pessoa não tem nada a ver. Na letra B ele diz uma entidade associativa entre pessoa e casamento, também não tem nada a ver. A entidade casamento
e a entidade pessoa também não tem nada a ver, a gente tem a entidade pessoa e o autorrelacionamento casamento na letra D, que é exatamente a nossa resposta. E por fim, um relacionamento ternário entre pessoa, casamento, pessoa. Veja que casamento é um relacionamento e não uma entidade, e pessoa, no caso, seria a entidade aí dessa nossa questão, ok? Então, a nossa resposta feliz está aqui na nossa letra D. Não temos muito o que falar além disso sobre essa questão. Vamos dar continuidade aqui na próxima questão, que é outra questãozinha sobre modelo, entidade e relacionamento. Considere, no contexto de folha de pagamento de uma empresa, um funcionário de nome João ocupa o cargo de código 5, analista de sistemas. É registrado na empresa sob a identidade 3428, veja que isso aí é uma chave. Está alocado no Departamento de Tecnologia da Informação e sua idade é 35 anos. Veja que 35 anos é um atributo de João. Em um modelo entidade e relacionamento, são entidade, relacionamento, atributo e chave, respectivamente. Bom, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que João é um funcionário e, logicamente, funcionário, portanto, é uma entidade, certo? Um funcionário João, ele faz parte dessa entidade, né? E, logicamente, ele possui aí um relacionamento, que no caso seria um relacionamento de alocação com o departamento, certo? Ele está fazendo que João, o funcionário João, ocupa o cargo tal, é registrado na empresa e está alocado no Departamento de Tecnologia da Informação. A gente tem aí como atributo de João a sua idade e nós temos que a chave de João é justamente a identidade dele, 3428. Então, a nossa resposta está aí na nossa letra C. Veja que as outras alternativas estão erradas. Basicamente, a questão de trás para frente, chave, no contexto da questão é apenas a identidade, então só com essa alternativa a gente já elimina. A gente pode dizer que o cargo é um atributo de João, o cargo de analista de sistemas, o cargo 05, que a empresa, ou no caso, na letra A, a idade é um atributo de João, mas cargo não é identidade, alocação também não é identidade e funcionário também não é ID. Bom, basicamente vale a pena você dar uma olhada depois nas outras alternativas só para entender o que está errado, mas claramente a nossa resposta está aí na letra C, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, a última desse bloco, já já a gente faz uma pausa, ok, pessoal? Cada funcionário da folha de pagamento pode ter dependente nenhum, um ou muitos. Quando existem, os dependentes são identificados numericamente a partir de 1 até n para cada funcionário. Pessoal, a FCC adora esse exemplo. Primeiro ela deu a definição de entidade fraca, depois ela deu o exemplo lá dos ministérios e agora ela veio com essa história de funcionário. Então, basicamente, o que ele quer que você saiba é que dependente é uma entidade fraca. Dependente não é uma entidade associativa, funcionário é uma entidade forte, que vai ser interligada com dependente por meio de um relacionamento identificador. Funcionário não é uma entidade associativa e funcionário dependente também não são entidade fraca, no caso, apenas dependente é uma entidade fraca. Ok, pessoal? Com isso, a gente faz uma pequena pausa e já já a gente volta com mais questões da FCC, ok? Forte abraço, até daqui a pouco.